Há uma quietude particular que se instala no mundo lá fora, quando a noite avança. Um silêncio que cobre as ruas, as casas, um silêncio que parece ter peso e textura. Mas talvez essa mesma quietude ainda não tenha encontrado o caminho para dentro de você. Talvez a sua mente, esta noite, esteja no exato oposto do silêncio. Talvez ela esteja acelerada, ruidosa, um vasto arquivo que se recusa a fechar. E esta noite, em particular, ela não viaja para o futuro com suas ansiedades e seus medos do e se. Não, esta noite, a sua mente é uma arqueóloga. Ela escava, com uma precisão quase dolorosa, o dia que passou, a semana, o ano, a vida. Ela retorna com fragmentos sempre os mesmos, a palavra que não foi dita, a decisão mal tomada, o caminho não escolhido, o e se eu tivesse feito diferente, o porquê eu disse aquilo. Cada arrependimento é um fóton de luz antiga, preso em um ciclo de repetição, iluminando um passado que já não pode ser tocado, mas que parece mais real e mais pesado do que o travesseiro sob sua cabeça. Sua mente se tornou uma máquina do tempo pessoal, e ela está presa em um loop que consome o presente. O presente que é o único lugar onde o sono pode existir. Mas e se eu lhe dissesse que você não está sozinho nessa jornada ao passado? E se eu lhe dissesse que, neste exato momento, muito além da atmosfera da Terra, flutuando no silêncio frio e absoluto do espaço, existe outra máquina do tempo. Uma máquina vasta, feita de 18 espelhos de ouro e berílio, olhando fixamente para a escuridão. O telescópio espacial James Webb. Ele também é um arqueólogo. E ele também está, neste preciso instante, olhando para o passado. Ele não olha para o passado de horas ou dias. Ele aponta seu olhar para o nosso maior e mais próximo vizinho cósmico, a grande galáxia de Andrômeda. O segredo que o Webb viu em Andrômeda, o segredo que pode talvez oferecer perspectiva à sua mente cansada, não é um objeto estranho ou uma revelação chocante. O segredo é o próprio tempo. A luz que os espelhos dourados do telescópio captam esta noite, a imagem de tirar o fôlego daquela espiral majestosa, não é Andrômeda como ela é agora. É uma luz fóssil, é uma memória. É uma luz que deixou sua fonte há 2,5 milhões de anos e viajou incansavelmente através do vazio intergaláctico, desde antes da existência da sua espécie, para finalmente, neste instante, tocar um espelho humano. Sua mente está presa em um passado que parece imediato. O Webb está olhando para um passado de 2,5 milhões de anos. Para sentir a calma profunda que essa vastidão oferece, para entender como essa luz antiga pode dissolver o peso do seu próprio passado, precisamos primeiro entender o que estamos vendo. Precisamos, por um instante, permitir que nossa mente lógica se ocupe, não com nossos pequenos arrependimentos, mas com a história dessa luz, com a natureza desse espelho cósmico que chamamos de Andrômeda. Vamos nos permitir, com a calma de um narrador antigo, entender a jornada dessa galáxia através do nosso próprio conhecimento. A voz muda, torna-se mais calma, mais constante, enciclopédica e professoral. O ritmo é lento e hipnótico, sem picos emocionais. Para que a mente descanse, ela não pode ser simplesmente silenciada. Ela precisa ser redirecionada. A sua mente lógica, que escava o passado, precisa de um projeto maior. Ela precisa de uma história. Então vamos oferecer a ela a longa e paciente genealogia de como aquela pequena nuvem no céu redefiniu a realidade. Vamos traçar a jornada de como Andrômeda nos ensinou a ver o tempo, o espaço e a nós mesmos, não como um drama, mas como um registro, lido na cadência calma de um livro de história antigo. A história de nossa compreensão de Andrômeda é, em essência, a história de como aprendemos a medir o universo. O primeiro registro formal que sobreviveu ao tempo data do ano 964 d.C. O astrônomo persa Abd al-Rahman al-Sufi, em sua obra fundamental, O Livro das Estrelas Fixas, mapeou o céu noturno com uma precisão notável para a época. Ele anotou a posição da constelação de Andrômeda e, perto dela, registrou um objeto curioso. Ele não o chamou de estrela. Ele o descreveu como Al-Lamaka al-Sahabiyya, a pequena nuvem. Esta descrição poética foi a primeira vez que a humanidade reconheceu M31 como algo diferente, algo difuso. Por mais de 600 anos,
Essa pequena nuvem permaneceu assim, um objeto conhecido por astrônomos árabes e persas, mas largamente ignorado pelo mundo ocidental. Sua redescoberta telescópica ocorreu em 1612. O astrônomo alemão Simon Marius, um contemporâneo e, por vezes, rival de Galileu, apontou seu recém-adquirido telescópio para a mancha. Ele também ficou perplexo. Em seus registros, ele notou que a luz não era pontual. Ele a descreveu poeticamente como o brilho de uma vela vista através de um chifre translúcido. A luz estava lá, mas era velada e nevoada. Marius, no entanto, assim como Al-Sufi, não tinha como saber sua verdadeira natureza ou distância. Avançamos mais um século e meio. O ano é 1764. O astrônomo francês Charles Messier está em uma missão. Ele é um caçador de cometas, e seu trabalho é varrer o céu noturno em busca desses visitantes gelados. No entanto, ele é constantemente frustrado por objetos difusos que parecem cometas, mas não se movem. Para evitar que ele e outros percam tempo, ele começa a compilar um catálogo de objetos a evitar. Em 30 de agosto daquele ano, ele registra a pequena nuvem de Al-Sufi. Ela recebe a designação de Messier 31, ou M31. Em suas notas, Messier a descreve simplesmente como uma bela nebulosa sem estrelas. A palavra nebulosa, vinda do latim para nuvem, tornou-se o termo padrão. Neste ponto da história, a visão de mundo cosmológica era clara. O universo era a Via Láctea. Nossa galáxia, com suas estrelas e nuvens de gás, era a totalidade da criação. Portanto, M31 era, logicamente, uma nuvem de gás brilhante dentro da nossa própria galáxia. Talvez, como alguns especulavam, fosse um sistema solar em processo de formação, um vórtice de gás condensando-se para formar um novo Sol e planetas. Esta ideia foi desafiada, não por um astrônomo, mas por um filósofo. Em 1755, Immanuel Kant, em sua História Natural Universal e Teoria dos Céus, propôs uma ideia radical. Baseando-se no trabalho anterior de Thomas Wright, Kant especulou que as nebulosas difusas, como Andrômeda, poderiam não ser nuvens de gás. Elas poderiam ser de fato universos-ilha, galáxias inteiras, vastas e distantes, semelhantes à nossa própria Via Láctea. Ele imaginou que, se olhássemos para a nossa própria galáxia de muito longe, ela também se pareceria com uma pequena nuvem oval. Foi um salto intuitivo de gênio, mas era apenas filosofia. Faltava a prova. A própria astronomia, por vezes, nos afastava da verdade. Em 1785, o grande astrônomo William Herschel, famoso por descobrir Urano, tentou estimar a distância de Andrômeda. Usando um método de comparação de brilho que agora sabemos estar incorreto, ele chegou a uma distância de apenas 2.000 vezes a distância da estrela Sirius. Isso a colocava firmemente dentro dos limites da Via Láctea, reforçando a teoria da nebulosa. A confusão aumentou em 1845, quando Lord Rosse, usando seu telescópio gigante Leviathan de Parsonstown, na Irlanda, conseguiu resolver visualmente a estrutura de algumas nebulosas pela primeira vez. Ele viu que M51 e, mais tarde, Andrômeda não eram nuvens uniformes. Ele viu que elas tinham uma clara e bela estrutura espiral. Esta descoberta foi sensacional, mas foi interpretada da maneira errada. A maioria dos astrônomos viu isso como a confirmação da teoria do sistema solar em formação, um vórtice de gás giratório. O primeiro dado verdadeiramente desconcertante veio em 1912. O astrônomo americano Vestus Slipher, trabalhando no Observatório Lowell, no Arizona, estava usando uma nova técnica, a espectroscopia. Ele estava medindo o desvio Doppler da luz de Andrômeda. Assim como o som de uma ambulância muda de tom se ela está se aproximando, tom mais agudo, ou se afastando, tom mais grave, a luz também muda. A luz de objetos que se afastam de nós é esticada, tornando-se mais vermelha, redshift. A luz de objetos que se aproximam é comprimida, tornando-se mais azul, blueshift. Slipher esperava encontrar um movimento lento e aleatório, consistente com uma nuvem de gás dentro de nossa galáxia. O que ele encontrou chocou a comunidade astronômica. Andrômeda estava se movendo em nossa direção a uma velocidade impossível, 300 km por segundo.
mais de 1 milhão de quilômetros por hora. Nenhuma nuvem de gás, nenhum objeto dentro da Via Láctea poderia se mover tão rápido sem escapar da nossa gravidade. Era uma peça do quebra-cabeça que não se encaixava em lugar nenhum. O dado estava lá, mas a teoria para explicá-lo ainda não. Isso preparou o cenário para o grande debate de 1920, realizado na Academia Nacional de Ciências em Washington. De um lado estava Harlow Shapley, do Observatório Mount Wilson. Shapley era um homem brilhante. Ele havia medido corretamente o tamanho vasto da Via Láctea, provando que o Sol não estava no centro, mas em seus subúrbios. No entanto, ele era conservador em relação ao universo. Ele defendia que a Via Láctea, embora vasta, era o universo inteiro. Para ele, as nebulosas espirais como Andrômeda eram objetos locais, talvez nuvens de gás ou aglomerados de estrelas satélites. Do outro lado estava Heber Curtis, do Observatório Lick. Curtis era um defensor fervoroso da hipótese do universo-ilha de Kant. Ele argumentava que a velocidade registrada por Slipher era a prova de que Andrômeda era um objeto independente, uma galáxia irmã, vasta e distante. O debate foi inflamado, técnico e, ao final, inconcluso. Ambos os lados tinham bons argumentos, mas faltava a prova definitiva. Faltava uma régua. A régua estava sendo silenciosamente construída, não pelos homens famosos do debate, mas por uma astrônoma chamada Henrietta Swan Leavitt, trabalhando no Observatório de Harvard. Seu trabalho era tedioso: catalogar estrelas variáveis em placas fotográficas das nuvens de Magalhães. Ela se concentrou em um tipo específico de estrela, as cefeidas, que pulsam em um ritmo regular. Ao comparar milhares delas, Leavitt descobriu uma lei fundamental da natureza, publicada em 1912. Quanto mais brilhante uma cefeida era intrinsecamente, mais lentamente ela pulsava. Esta foi a chave. De repente, os astrônomos tinham uma vela padrão. Se você pudesse encontrar uma cefeida em qualquer lugar do universo e medir seu ritmo de pulsação, você saberia seu brilho verdadeiro. Comparando esse brilho verdadeiro com o brilho que vemos aqui da Terra, seria possível calcular a distância exata. Foi Edwin Hubble quem usou essa chave para abrir a porta. Nos anos seguintes ao grande debate, Hubble, também trabalhando em Mount Wilson com o novo e gigantesco telescópio Hooker de 100 polegadas, apontou-o para Andrômeda. Ele estava determinado a encontrar uma cefeida. Em 6 de outubro de 1923, ele teve sucesso. Em uma placa fotográfica, ele encontrou uma estrela piscando. Ele a marcou com as iniciais VAR de variável. Hubble passou meses confirmando. Ele mediu seu período de pulsação. Ele aplicou a lei de Henrietta Leavitt. E o cálculo que ele fez mudou a história humana. A estrela e, portanto, a própria Andrômeda estava a uma distância de 900 mil anos-luz. Um número que mais tarde foi refinado para os 2,5 milhões que conhecemos hoje, quando se descobriu que havia 2 tipos de cefeidas. 900 mil anos-luz. Harlow Shapley havia medido o diâmetro da Via Láctea em cerca de 100 mil anos-luz. O número de Hubble era quase 10 vezes maior. Era a prova inequívoca e irrefutável. Andrômeda não era uma nuvem de gás. Não era um satélite. Era outro universo-ilha. Um sistema estelar vasto, completo e independente, flutuando a um abismo de distância. Em um instante, com um único cálculo, o universo conhecido explodiu. A Via Láctea deixou de ser o centro de tudo e tornou-se apenas uma galáxia entre o que agora sabíamos serem milhões, e mais tarde bilhões. A mente humana, que por milênios se acreditava estar no centro confortável da criação, foi gentilmente, mas firmemente, movida para as margens. O trabalho de Hubble foi o ponto de virada. A partir daí, Andrômeda deixou de ser uma curiosidade para se tornar o nosso principal laboratório cósmico. Sendo a galáxia espiral gigante mais próxima, ela se tornou o foco de estudo para entendermos nossa própria Via Láctea, já que não podemos sair da nossa galáxia para fotografá-la. Astrônomos posteriores, como Walter Baade, nos anos 1940, usaram os blackouts da Segunda Guerra Mundial para fazer observações incrivelmente sensíveis de Andrômeda. Foi ele quem conseguiu resolver o núcleo da galáxia em estrelas individuais pela primeira vez. Ele também fez uma descoberta crucial.
Havia dois tipos de populações de estrelas. As população I, estrelas jovens, azuis e quentes, encontradas nos braços espirais, e as população 2, estrelas velhas, vermelhas e frias, encontradas no bojo central e no halo. Foi essa descoberta que o levou a recalcular a distância de Hubble, dobrando-a, e nos aproximando dos 2,5 milhões de anos-luz que aceitamos hoje. Cada nova geração de telescópios aprofundou o nosso conhecimento. Telescópios de rádio mapearam as vastas nuvens de gás hidrogênio frio, muito além do disco visível. Telescópios de infravermelho, como o Spitzer, perfuraram a poeira para revelar o nascimento de estrelas escondidas. O telescópio espacial Hubble, o antecessor do Webb, passou décadas resolvendo aglomerados globulares, encontrando mais variáveis cefeidas e até mesmo detectando estrelas individuais nos confins do halo de Andrômeda. E agora, o James Webb. O Webb não vê na luz visível, como o olho humano ou o Hubble. Ele vê em infravermelho. Para o Webb, a poeira escura que bloqueia nossa visão em Andrômeda torna-se transparente. Ele pode olhar diretamente para os berçários de estrelas, para os núcleos obscurecidos, para as estrelas mais frias e antigas. Sua resolução é tão extraordinária que ele pode fazer o que antes era impossível. Ele pode ver não apenas aglomerados, mas estrelas individuais, mesmo as mais fracas, movendo-se dentro do denso e caótico bojo central de Andrômeda. O que o Webb está fazendo agora, ao capturar essa luz antiga, é fornecer os dados mais precisos que já tivemos sobre a história da formação de estrelas em uma galáxia como a nossa. Ele nos permite datar as diferentes populações de estrelas, entender como e quando Andrômeda comeu galáxias menores e traçar a história de sua evolução. Toda essa jornada, desde a pequena nuvem de Al-Suf até os espelhos de ouro do Webb, é um testemunho da paciência. A luz de Andrômeda viaja por 2,5 milhões de anos, indiferente às nossas teorias. Ela simplesmente viaja. E nós, como espécie, passamos 1000 anos apenas aprendendo a ver o que ela é. Aprendemos a construir ferramentas, a formular teorias, a debater, a errar e a corrigir nossos erros. Tudo para simplesmente entender a natureza daquela mancha difusa, uma mancha que, no final, acabou sendo um espelho de nós mesmos. A voz retorna ao fio, poético e contemplativo. O ritmo desacelera, tornando-se mais quente e íntimo. E assim, com um único cálculo baseado na luz paciente de uma estrela pulsante, o universo se expandiu e a nossa solidão central se dissolveu. O conforto de sermos o todo foi substituído pelo assombro de sermos apenas uma parte. E não há nada mais profundamente calmante para a mente que se julga, para a mente que coloca o peso do mundo sobre seus próprios ombros, do que esta troca. A troca do peso da responsabilidade central pela leveza do pertencimento vasto. Sua mente, remoendo o passado, acredita ser o centro do seu próprio universo. Ela acredita que seu erro é o evento principal. Mas a história de Andrômeda nos oferece uma perspectiva libertadora. Ela nos ensina que o que acreditamos ser a realidade total é quase sempre apenas uma medição incompleta, baseada em ferramentas antigas. Nós olhamos para a nossa vida e a vemos como Messier via M31, uma nuvem de gás confusa e local. Acreditamos que nossos problemas são o universo inteiro. O que Hubble fez pelo cosmos, você pode fazer pela sua mente esta noite. Você pode encontrar uma cefeida, você pode encontrar uma perspectiva, uma vela padrão de calma, como a vastidão da luz de Andrômeda. E ao usá-la para medir seu próprio passado, você pode perceber que seus arrependimentos, embora reais, não são o universo inteiro. Eles são apenas uma galáxia distante, flutuando em um vasto oceano de tempo. Você não é o seu erro de 5 anos atrás. Você é a consciência que observa a luz daquele evento chegando a você, hoje, como um eco antigo. E tendo sido visto, tendo sido medido contra a vastidão do cosmos, talvez esse eco possa finalmente perder seu peso e você possa descansar. Mas a jornada de Andrômeda não é apenas em direção ao nosso passado, ela está também em nosso futuro. A sua mente talvez tenha se libertado do passado por um instante, apenas para ser capturada pelo que vem a seguir. A ansiedade sobre o amanhã, a reunião, a conta a pagar,
a conversa difícil, a mente acelerada, tentando prever e controlar cada variável de um futuro que ainda não existe. O medo do caos, o medo do imprevisível, o medo da colisão. O cosmos, em sua vasta paciência, também contempla uma colisão. O mesmo telescópio que olha para o passado de Andrômeda estuda o seu movimento presente, e o que ele vê é uma das poucas certezas que temos sobre o futuro distante. Andrômeda não está se afastando de nós. Quase todas as outras galáxias estão levadas pela expansão escura do universo, mas Andrômeda está se movendo em nossa direção. Ela está sendo puxada e nós estamos sendo puxados por uma atração gravitacional mútua que começou há bilhões de anos. Para a mente ansiosa, que teme o encontro de amanhã, essa notícia de uma colisão cósmica pode parecer o ápice do terror. Mas, para encontrar a calma, precisamos, mais uma vez, permitir que nossa mente lógica entenda o que isso realmente significa. Precisamos trocar nossa escala de tempo humana pela escala de tempo do universo. Precisamos entender a física paciente dessa dança. A ideia de uma colisão galáctica evoca imagens de violência e destruição. No entanto, a realidade física desse processo é muito mais sutil, mais lenta e mais criativa do que a palavra colisão sugere. O que estamos observando é menos um acidente e mais uma fusão gravitacional coreografada que levará bilhões de anos para se desenrolar. A primeira pista, como mencionado, veio em 1912 com Vesto Slipher. Ao analisar o espectro de luz de Andrômeda, ele descobriu o Blue Shift, o desvio para o azul. Isso indicava uma velocidade radial, ou seja, velocidade diretamente em nossa direção de aproximadamente 300 km por segundo. No entanto, essa medição sozinha não era suficiente para confirmar uma colisão. Andrômeda poderia estar apenas passando de raspão. Para saber o destino final, precisávamos de outra medição, seu movimento lateral ou movimento próprio. Este é um cálculo incrivelmente difícil. Tentar medir o movimento lateral de uma galáxia a 2,5 milhões de anos-luz é como tentar medir a velocidade com que um cabelo humano cresce, visto a quilômetros de distância. Por décadas, essa medição foi impossível. Foi somente com o telescópio espacial Hubble que conseguimos os dados. Entre 2002 e 2010, astrônomos liderados por Roeland van der Marel usaram o Hubble para observar repetidamente pequenas regiões no halo de Andrômeda, rastreando o movimento sutil de estrelas individuais contra o fundo de galáxias muito mais distantes. Após quase uma década de observações pacientes, eles conseguiram. O movimento lateral era muito pequeno. A grande maioria da velocidade de Andrômeda está, de fato, apontada em nossa direção. A colisão não será de raspão. Será uma fusão quase frontal. Com esses dados, os supercomputadores puderam simular a dança em detalhes. O cronograma é vasto, quase além da compreensão humana. O primeiro contato não acontecerá por aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Neste ponto, nosso Sol será uma estrela mais velha, talvez já em sua fase de gigante vermelha, tornando a Terra inabitável. Mas a dança cósmica acontecerá de qualquer maneira. O que significa primeiro contato? Não será uma colisão de estrelas. O espaço dentro de uma galáxia é, na verdade, quase inteiramente vazio. Embora Andrômeda tenha 1 trilhão de estrelas e a Via Láctea tenha 300 bilhões, a distância média entre cada estrela é tão colossal que a chance de 2 delas colidirem diretamente é infinitesimal. Seria como 2 grãos de areia individuais se chocando no meio do Oceano Pacífico. O que irá interagir primeiro, e de forma mais dramática, são os vastos halos de gás rarefeito. E, mais importante, as imensas e invisíveis teias de matéria escura que cercam ambas as galáxias. Essas estruturas invisíveis de matéria escura, que são muito maiores que os discos visíveis, começarão a se arrastar e a se fundir, e essa fricção gravitacional começará a frear as 2 galáxias. À medida que os discos visíveis se interpenetram, a gravidade mútua causará estragos na bela ordem espiral. As forças de maré, a mesma força que a Lua exerce sobre os oceanos da Terra, irão distorcer as 2 galáxias. Braços espirais serão desfeitos. Longas caudas de maré, fitas de centenas de milhares de anos-luz de comprimento,
compostas por estrelas e gás, serão arrancadas e lançadas no espaço intergaláctico. O céu noturno, para qualquer observador que esteja aqui, será um espetáculo em câmera lenta de proporções inimagináveis. A estrutura familiar de Andrômeda e da Via Láctea desaparecerá, substituída por um céu caótico, cheio de arcos luminosos e novas constelações irreconhecíveis. Este primeiro encontro não será o fim. As duas galáxias, agora distorcidas, passarão uma pela outra e continuarão a se afastar, viajando por talvez mais 100 milhões de anos antes que a gravidade as puxe de volta para um segundo encontro. Elas oscilarão para frente e para trás algumas vezes, em uma dança cósmica que dissipa energia a cada passagem. O efeito mais dramático ocorrerá no gás. As vastas nuvens de hidrogênio molecular em ambas as galáxias serão comprimidas por ondas de choque. Essa compressão súbita irá desencadear um starburst, um frenesi de formação de estrelas. Bilhões de novas estrelas azuis e quentes irão acender, iluminando o caos da fusão. Finalmente, após talvez 1 bilhão de anos desse processo de ida e vinda, o momento central chegará. Os dois buracos negros supermassivos que habitam o centro de cada galáxia, o Sagitário A da Via Láctea e o núcleo muito mais massivo de Andrômeda, começarão sua própria espiral da morte. Eles orbitarão um ao outro cada vez mais perto, liberando quantidades inimagináveis de energia na forma de ondas gravitacionais, até que finalmente se fundam em um único buraco negro colossal. Este evento marcará o fim da dança. A energia caótica terá se dissipado. As estrelas, tanto as antigas quanto as recém-nascidas, deixarão de orbitar em um disco plano. Elas se assentarão em órbitas aleatórias, elípticas, formando uma gigantesca bola de luz difusa. Onde antes havia duas elegantes galáxias espirais, haverá agora uma única e massiva galáxia elíptica. Os astrônomos, às vezes, chamam esse futuro provável de Milcomeda ou Lactomeda. O que acontecerá com o nosso Sol e a Terra? Como dito, uma colisão direta é quase impossível. O mais provável, segundo as simulações, é que o sistema solar seja arrancado gravitacionalmente de sua órbita atual nos subúrbios da Via Láctea e arremessado para muito mais longe do novo centro galáctico. Nosso futuro distante não é de destruição, mas de realocação. Seremos parte de um novo sistema, em uma órbita completamente diferente, em uma galáxia com um novo nome e uma nova forma. O telescópio James Webb, com sua visão infravermelha, é crucial para refinar esses modelos. Ao observar galáxias distantes que estão atualmente em processo de fusão, o Webb nos dá um vislumbre do nosso próprio futuro. Ele vê como a poeira é aquecida, como o gás é comprimido e como as novas estrelas nascem nesses encontros cósmicos. Ele está, em essência, assistindo ao nosso futuro, acontecendo em outro lugar do universo. E assim, a mente lógica repousa, preenchida por uma história tão vasta que o tempo humano perde sua tirania. 4 bilhões e meio de anos. Uma dança gravitacional. Uma fusão criativa, não uma colisão destrutiva. Um renascimento em uma nova forma. Que metáfora profunda para a sua ansiedade sobre o amanhã. Nós nos preocupamos com a colisão da reunião de amanhã, com o impacto da conversa difícil, com o caos imprevisível da próxima semana. A nossa mente acelera, tentando controlar o futuro imediato com uma urgência desesperada, como se tudo fosse acontecer de uma só vez, em um único instante violento. Mas o universo, do qual somos o material pensante, opera em uma escala de tempo diferente. O cosmos não tem pressa. A não pressa está escrita na gravidade que nos une. Está escrita na paciência da matéria escura que primeiro se tocará. Está escrita na vastidão do espaço entre as estrelas, que garante que não haja impacto, apenas uma reordenação. Seus átomos, neste exato momento, não estão ansiosos sobre a fusão com Andrômeda. Eles obedecem a leis pacientes. Eles têm uma memória de estabilidade que é muito mais antiga do que o seu medo de amanhã. E se o caos que você tanto teme no seu futuro pessoal for apenas a sua versão humana, em microescala, do mesmo processo de criação que o universo pratica em macroescala? As galáxias não morrem na fusão. Elas renascem como algo novo, acendendo bilhões de novas estrelas. E se esse medo que aperta seu peito, essa atração inevitável pelo amanhã,
for apenas um eco distorcido, um reflexo em sua consciência dessa imensa e lenta atração cósmica, uma atração que não é violenta, mas transformadora. Tente, por um instante, sentir essa atração gravitacional não como uma colisão, mas como um abraço lento. Você não está caindo de um penhasco em direção ao futuro. Você está sendo gentilmente atraído por ele, na velocidade paciente do cosmos. Sinta a não pressa do universo em sua própria respiração. Ela não precisa ser forçada, ela apenas acontece neste segundo e depois neste. Deixe o ritmo da sua inspiração e expiração encontrar essa cadência galáctica. O futuro virá. Não há como pará-lo, assim como não há como parar Andrômeda. Mas ele não virá todo de uma vez. Ele virá um segundo de cada vez, um átomo de cada vez, uma respiração de cada vez. Durma nesse ritmo. Nossa jornada nos levou ao passado antigo e ao futuro distante. Mas onde estamos nós agora? Estamos aqui, nesta galáxia, e Andrômeda está lá, a 2,5 milhões de anos-luz de distância. Entre nós, há um abismo, um vasto, escuro e aparentemente infinito nada. E é esse nada que muitas vezes alimenta a dor mais profunda da noite, a sensação de insignificância cósmica, o sentimento de ser um ponto pequeno, um único pensamento, isolado e desconectado no escuro, a solidão existencial. A pergunta que ecoa no vazio: eu estou sozinho? O James Webb foi projetado para perscrutar exatamente esse vazio, para olhar para o espaço escuro entre as galáxias. E o segredo que ele revela, o que a ciência moderna entende, é talvez o mais reconfortante de todos. O vazio não é nada. O vazio não está vazio. Esse abismo entre nós e Andrômeda é um oceano pulsante. Ele está cheio, cheio do tecido do próprio espaço-tempo, que se curva e ondula, cheio de energia escura, a força que expande o universo. E, crucialmente, cheio de matéria escura, a teia invisível que conecta tudo. Quando olhamos para o céu noturno, nossa percepção visual é limitada. Vemos pontos de luz, as estrelas, e vemos o vácuo escuro entre elas. Esta percepção cria uma poderosa ilusão de separação. Mas a astronomia do século XX e do século XXI tem sido a história da descoberta de que o espaço vazio é, na verdade, o componente mais ativo e fundamental do cosmos. Primeiro, vamos considerar a nossa vizinhança. A Via Láctea e Andrômeda não estão flutuando sozinhas. Elas são as duas maiores galáxias de um pequeno aglomerado que chamamos de Grupo Local. Este grupo contém mais de 50 galáxias, a maioria delas pequenas galáxias anãs, como as nuvens de Magalhães ou a galáxia do Triângulo AM33. Todas essas galáxias, incluindo a nossa e Andrômeda, estão ligadas gravitacionalmente. Elas não estão se afastando umas das outras. Elas estão orbitando um centro de massa comum, como uma pequena família dançando junta, enquanto o resto do salão se expande. Mas o que as mantém unidas? A matéria visível, as estrelas, o gás e a poeira que podemos ver, não é suficiente. As simulações de computador que mapeiam a estrutura do universo em grande escala nos mostram um quadro invisível, a teia cósmica. O universo é estruturado como uma vasta rede tridimensional de filamentos, e esses filamentos são feitos de matéria escura. A matéria escura, que não podemos ver e não interage com a luz, compõe cerca de 85% de toda a matéria do cosmos. Ela é o andaime gravitacional invisível sobre o qual o universo visível é construído. As galáxias, como a nossa e Andrômeda, não estão simplesmente flutuando no vazio. Elas são os nós mais densos e brilhantes dessa teia cósmica. Elas se formaram onde os filamentos de matéria escura se cruzaram, e os filamentos ainda as conectam. O espaço entre a Via Láctea e Andrômeda não é um abismo, é uma ponte feita de filamentos de matéria escura e preenchida com um gás intergaláctico extremamente rarefeito, mas detectável. O vazio é, na verdade, o tecido conector. Estudos recentes, usando observações da luz de quasares distantes que atravessam o espaço entre nós e Andrômeda, começaram a mapear esse vazio. Eles detectaram vastos halos de gás quente e difuso cercando ambas as galáxias. Esses halos, invisíveis aos nossos olhos, são imensos, estendendo-se por centenas de milhares, talvez milhões de anos-luz,
de cada galáxia. De fato, os modelos mais recentes sugerem algo profundo. Os halos externos da Via Láctea e de Andrômeda podem já estar se tocando, em um nível sutil, em um nível de gás difuso e partículas. O primeiro contato da fusão que esperamos para daqui a 4 bilhões de anos pode já estar acontecendo, silenciosamente, no espaço que achávamos estar vazio. E o que dizer do próprio vazio? O que é o tecido do espaço-tempo em si? A física do século XX nos ensinou que o vácuo não é a ausência de tudo. É o que chamamos de vácuo quântico. É um campo pulsante de potencialidade. De acordo com o princípio da incerteza de Heisenberg, o vácuo nunca está verdadeiramente em repouso. Ele ferve com partículas virtuais. Pares de matéria e antimatéria que surgem do nada, existem por uma fração infinitesimal de segundo e depois se aniquilam mutuamente, devolvendo sua energia ao campo. O vazio é uma espuma de potencial infinito. Além disso, este vácuo é preenchido pela energia escura, a força misteriosa que compõe quase 70% de todo o universo e que está ativamente empurrando o cosmos, fazendo com que o espaço se expanda. O vácuo, portanto, não é um palco passivo, ele é o ator principal. É um campo de potencial quântico, uma teia de matéria escura e uma força de expansão ativa. O telescópio James Webb é uma ferramenta fundamental para estudar esse vazio. Sua sensibilidade permite detectar as galáxias anãs mais fracas, flutuando no grupo local, ajudando-nos a mapear a matéria escura que a sustenta. Seus espectrógrafos podem analisar a luz fraca que viaja pelo espaço intergaláctico, lendo as impressões digitais do gás invisível que conecta as galáxias. O Webb está, essencialmente, nos ensinando a ver o nada. E, ao fazer isso, ele está nos mostrando que o que chamamos de solidão cósmica é, na verdade, uma ilusão de percepção. O vazio não é separação, é o campo que une tudo. A voz retorna ao fio poético e contemplativo. O ritmo desacelera, tornando-se mais quente e íntimo. Nossa jornada nos levou ao passado antigo e ao futuro distante. Nós olhamos para a luz fóssil de 2,5 milhões de anos atrás e vimos como ela dissolveu o peso do nosso arrependimento. Nós olhamos para a dança lenta da fusão há 4 bilhões de anos no futuro e sentimos a não pressa do cosmos acalmar a ansiedade do amanhã. Mas onde estamos nós agora? Estamos aqui, neste momento, suspensos entre esses dois infinitos. Estamos no presente. E no presente, sentimos a distância. Olhamos para o abismo entre nós e Andrômeda, 2,5 milhões de anos-luz. E o que sentimos é um vasto, escuro e aparentemente infinito nada. É esse nada que muitas vezes alimenta a dor mais profunda da noite, a sensação de insignificante cósmica. O sentimento de ser um ponto pequeno, um único pensamento, isolado e desconectado no escuro. A solidão existencial. A pergunta que ecoa no vazio. Eu estou sozinho? A mente acelerada pode suportar o passado e o futuro, mas é o vazio do presente, a sensação de isolamento que muitas vezes a impede de descansar. O telescópio James Webb, com seus olhos infravermelhos, foi projetado para perscrutar exatamente esse vazio, para olhar para o espaço escuro entre as galáxias e encontrar o que está escondido. E o segredo que ele revela, o que a ciência moderna entende, é talvez o mais reconfortante de todos. O vazio não é nada. O vazio não está vazio. Esse abismo aparente entre nós e Andrômeda é, na verdade, um oceano pulsante. Para que a mente lógica possa se libertar do medo da solidão, ela precisa primeiro entender calmamente a física da conexão. Quando olhamos para o céu noturno, nossa percepção visual é limitada. Vemos pontos de luz, as estrelas, e vemos o vácuo escuro entre elas. Esta percepção cria uma poderosa ilusão de separação, mas a astronomia do século XX e do século XXI tem sido a história da descoberta de que o espaço vazio é, na verdade, o componente mais ativo e fundamental do cosmos. Primeiro, vamos considerar a nossa vizinhança imediata. A Via Láctea e Andrômeda não estão flutuando sozinhas em um abismo. Elas são as duas maiores galáxias de um pequeno, mas significativo, aglomerado que chamamos de grupo local. Este grupo é uma família de galáxias,
contém mais de 80 galáxias conhecidas, embora a maioria seja muito pequena para ser vista. As duas gigantes, Via Láctea e Andrômeda, dominam o grupo. A terceira maior, a Galáxia do Triângulo, ou M33, é uma galáxia espiral menor, possivelmente já satélite de Andrômeda. O resto dos membros do grupo local são galáxias anãs. Pequenas coleções de estrelas, como as grandes e pequenas nuvens de Magalhães, que orbitam a Via Láctea, ou as numerosas galáxias anãs esferoidais e irregulares, como a Anã de Sagitário ou a Leão I, que são lentamente devoradas pela gravidade das galáxias maiores. O ponto crucial é: todas essas galáxias, incluindo a nossa e Andrômeda, estão fundamentalmente ligadas pela gravidade. Elas não estão se afastando umas das outras na expansão geral do universo. Elas estão orbitando um centro de massa comum, como uma pequena família dançando junta em um salão de baile, enquanto o salão em si se expande. A ideia de isolamento já começa a se dissolver. Estamos em um bairro. Mas o que preenche o espaço entre essas galáxias? O que as mantém unidas? A matéria visível, as estrelas, o gás e a poeira que podemos ver, não é de longe suficiente para explicar a atração gravitacional que observamos. A resposta está no invisível. As simulações de computador que mapeiam a estrutura do universo em grande escala nos mostram um quadro surpreendente: a teia cósmica. O universo não é uma coleção aleatória de galáxias em um vazio. Ele é estruturado como uma vasta rede tridimensional de filamentos que se encontram em nós densos, separados por grandes vazios cósmicos. E esses filamentos são feitos primariamente de matéria escura. A matéria escura é uma substância hipotética que não podemos ver, tocar ou detectar diretamente. Ela não emite, absorve ou reflete luz. Sua única interação conhecida com o nosso universo é através da gravidade. E, no entanto, ela é a forma de matéria dominante. Para cada quilo de matéria normal, os átomos que compõem você, o planeta e as estrelas, existem mais de 5 quilos de matéria escura. Ela é o andaime gravitacional invisível sobre o qual o universo visível é construído. As galáxias, como a nossa e Andrômeda, não estão simplesmente flutuando. Elas são os nós mais densos e brilhantes dessa teia cósmica. Elas se formaram onde os filamentos de matéria escura se cruzaram, e a gravidade dessa matéria escura puxou o gás hidrogênio comum para formar as estrelas que vemos. Portanto, o espaço entre a Via Láctea e Andrômeda não é um abismo, é uma ponte. É um filamento denso da teia cósmica, um corredor invisível de matéria escura que nos conecta gravitacionalmente. Mas não é apenas a matéria escura que preenche esse espaço. Há também o que os astrônomos chamam de meio intergaláctico morno-quente, ou WKIM, Warm Hot Intergalactic Medium. Este é um gás extremamente rarefeito, composto principalmente de hidrogênio e hélio, que permeia os filamentos da teia cósmica. É um gás tão difuso que, se você estivesse flutuando nele, seu corpo encontraria talvez apenas alguns átomos por metro cúbico. Para nossos olhos, é um vácuo mais perfeito do que qualquer um que possamos criar na Terra. Mas na escala de milhões de anos-luz, esse gás se soma a uma vasta reserva de matéria. O telescópio James Webb e outros observatórios como o Hubble e o Chandra, de raios-x, são cruciais para mapear essa substância invisível. Eles o fazem de forma engenhosa. Eles olham para objetos extremamente distantes e brilhantes, como quasares, que estão a bilhões de anos-luz de distância, muito além de Andrômeda. A luz desse quasar viaja pelo cosmos, e ao passar pelo vazio do grupo local, ela atravessa essas nuvens de gás. Os átomos no gás absorvem a luz em comprimentos de onda muito específicos, deixando impressões digitais escuras no espectro do quasar. Ao ler essas impressões, os astrônomos podem mapear a localização, a densidade e a composição do gás invisível que nos conecta a Andrômeda. E isso nos leva à descoberta mais íntima. Tanto a Via Láctea quanto Andrômeda não são apenas os discos brilhantes que vemos. Elas estão envoltas em halos galácticos imensos, um halo de matéria escura que fornece a maior parte da massa e um halo de gás quente e difuso, o meio circungaláctico. Esses halos são gigantescos, estendendo-se por centenas de milhares, talvez até 1 milhão ou mais de anos-luz de cada galáxia.
Estudos recentes analisando o movimento de galáxias anãs satélites e a absorção de luz de quasares sugerem algo profundo. Os halos externos de gás da Via Láctea e de Andrômeda são tão vastos que eles já estão se tocando, neste exato momento, em um nível sutil, em um nível de gás difuso e partículas invisíveis. O primeiro contato da fusão que esperamos para daqui a 4 bilhões de anos já pode ter começado. Nós já estamos, silenciosamente, interpenetrando o mesmo oceano de matéria. O abismo desapareceu. Finalmente há o próprio tecido do espaço, o vácuo quântico. A física do século XX nos ensinou que o vácuo absoluto, o nada perfeito, não existe. De acordo com o princípio da incerteza de Heisenberg, um campo nunca pode estar perfeitamente em repouso. O vácuo ferve com flutuações de energia. Partículas virtuais, pares de matéria e antimatéria, surgem do nada, existem por uma fração de segundo impossivelmente pequena e depois se aniquilam, devolvendo sua energia ao campo. O que chamamos de vazio é, na verdade, o lugar mais ativo do universo, uma espuma pulsante de potencialidade. E é desse campo de vácuo que a energia escura, a força que expande o cosmos, parece extrair seu poder. O que o Webb e a ciência moderna nos mostram é que o vazio é uma ilusão de percepção. O que chamamos de nada é, na verdade, um campo de potencial quântico pulsante, a fonte da energia escura, um andaime invisível de matéria escura e uma ponte de gás rarefeito que já nos conecta fisicamente ao nosso vizinho. A voz retorna ao fio poético e contemplativo. O ritmo desacelera, tornando-se mais quente e íntimo. E assim, a mente lógica se aquieta. Onde antes ela via um abismo, agora ela vê uma ponte. Onde ela sentia o frio da solidão, a física nos oferece a certeza da conexão. O vazio não é nada. O vazio é o tecido que nos une. E se a sua sensação de solidão, essa dor noturna que o faz sentir-se como um átomo perdido no escuro, for apenas um engano da sua percepção, um truque da luz visível que só nos mostra os pontos brilhantes e se esquece de mostrar a vasta teia que os conecta, você não está isolado, você está imerso. O silêncio do seu quarto não é um vácuo, é o mesmo campo quântico que pulsa. É a mesma teia de matéria escura que, neste exato instante, estende seus filamentos invisíveis da sua mão até o coração de Andrômeda. Nossos halos já se tocam. Em um nível fundamental, a separação é uma ilusão. Sinta o espaço em sua respiração, o intervalo de silêncio entre uma inspiração e a próxima. Esse é o vazio fértil. Esse é o campo de conexão. Descanse nessa certeza. Você não é uma ilha. Você é uma densidade momentânea no oceano cósmico que nos une. Mas esta conexão não é apenas espacial, não é apenas uma teia de gravidade e gás. Ela é mais profunda, ela é material, ela é uma genealogia. Se o vazio nos conecta, então do que somos feitos? Qual é a substância que está sendo conectada? A mente que busca um sentido na noite, a mente que teme a finitude, muitas vezes se pergunta: de onde eu vim? Minha existência importa? A ansiedade existencial nasce da sensação de sermos um acaso, uma anomalia biológica em um universo indiferente. Buscamos uma prova de que pertencemos, uma linhagem, um sentido maior. O telescópio James Webb não é apenas um cartógrafo do vazio, ele é um genealogista. Uma de suas ferramentas mais poderosas não é apenas ver onde as coisas estão, mas ver do que elas são feitas. Ele pode ler a memória química escrita na própria luz. Para encontrar nosso lugar no cosmos, precisamos olhar para as nebulosas de Andrômeda e ler a nossa própria certidão de nascimento. Precisamos permitir que a mente analítica se ocupe, mais uma vez, com a longa e paciente história de como os átomos que formam seu corpo foram forjados, a eras de distância. A ferramenta que permite ao Webb e a toda a astronomia moderna realizar essa análise genealógica é chamada de espectroscopia. É uma das técnicas mais poderosas da ciência. O conceito é fundamental. A luz não é apenas brilho, ela é informação. Quando a luz branca de uma estrela, que contém todas as cores, passa através de um prisma, ela se decompõe em um arco-íris, o que chamamos de espectro. Mas este espectro, quando observado com precisão, não é perfeitamente contínuo.
Ele é interrompido por uma série de linhas escuras muito finas e nítidas. Essas linhas são impressões digitais químicas. Cada elemento químico na tabela periódica, hidrogênio, hélio, carbono, oxigênio, ferro, quando está em forma de gás, absorve a luz em comprimentos de onda muito específicos, e apenas naqueles. É uma propriedade fundamental de seus átomos. Quando olhamos para a luz de uma estrela distante, essa luz precisa viajar através da atmosfera da própria estrela e, por vezes, através de vastas nuvens de gás no espaço, antes de chegar ao nosso telescópio. Os elementos químicos nessas nuvens comem ou absorvem seus comprimentos de onda específicos da luz. Ao mapear quais linhas estão faltando no arco-íris, podemos dizer, com certeza absoluta, quais elementos existem naquela nuvem a 2,5 milhões de anos-luz de distância. O telescópio espacial James Webb é uma máquina de espectroscopia extraordinária, operando no infravermelho. Seus instrumentos, como o NIRSPEC, Near Infrared Spectrograph, e o MIRI, Mid Infrared Instrument, são projetados para fazer exatamente isso. O NIRSPEC, em particular, tem uma capacidade revolucionária. Ele usa um sistema de microobturadores, uma grade de quase 250 mil pequenas janelas, cada uma do tamanho de um fio de cabelo humano, que podem ser programadas para se abrir e fechar individualmente. Isso permite ao Webb observar centenas de objetos diferentes em Andrômeda de uma só vez, capturando o espectro de cada um. Então, o que o Webb vê quando aponta o NIRSPEC para uma nebulosa de formação de estrelas em um dos braços espirais de Andrômeda? Ele vê as assinaturas inconfundíveis de hidrocarbonetos, de silicatos, de vapor de água. Ele vê as impressões digitais claras de carbono, de nitrogênio, de oxigênio, de silício, de ferro. E aqui encontramos a conexão mais profunda da nossa jornada. De onde vieram esses elementos? Por que eles estão lá? E por que isso importa para a sua mente que busca repouso? A cosmologia moderna nos diz que o Big Bang, o evento que deu início ao nosso universo há 13,8 bilhões de anos, produziu quase exclusivamente os dois elementos mais simples da tabela periódica, cerca de 75% de hidrogênio e 25% de hélio, com traços minúsculos e insignificantes de lítio. O universo primordial era quimicamente muito simples. Não havia carbono para formar a base das moléculas orgânicas, não havia oxigênio para a água, não havia ferro para o núcleo de planetas ou para o sangue. Todo o resto da tabela periódica, tudo o que torna a vida e os planetas rochosos como o nosso possíveis, teve que ser fabricado. O universo precisava de fornalhas. Essas fornalhas são os núcleos das estrelas. Uma estrela nasce quando uma nuvem de hidrogênio e hélio colapsa sob sua própria gravidade. A pressão e a temperatura no núcleo tornam-se tão imensas que os átomos de hidrogênio se fundem, criando hélio. Esse processo, a fusão nuclear, libera a energia que faz a estrela brilhar. É o que o nosso Sol está fazendo agora. Mas em estrelas que são muito mais massivas que o Sol, esse processo continua. Quando o hidrogênio do núcleo acaba, a estrela começa a fundir o hélio. A fusão do hélio cria carbono. Quando o hélio acaba, ela funde o carbono para criar oxigênio, nitrogênio e néon. Ela continua esse processo em camadas, como uma cebola cósmica, fundindo elementos cada vez mais pesados em seu núcleo superaquecido, magnésio, silício, enxofre, até chegar ao ferro. O ferro é o fim da linha para a fusão estelar. A fusão de elementos até o ferro libera energia, sustentando a estrela contra a gravidade. Mas a fusão do ferro não libera energia. Ela a consome. Em uma fração de segundo, o motor central da estrela desliga. A gravidade, não mais combatida pela pressão da fusão, vence. A estrela inteira colapsa catastroficamente sobre si mesma e depois reboteia na maior detonação que o universo conhece, uma supernova. Nessa explosão de violência e brilho inimagináveis, duas coisas cruciais acontecem. Primeiro, a onda de choque é tão energética que cria as condições extremas necessárias para forjar todos os elementos mais pesados que o ferro, o cobre, o zinco, a prata, o ouro, o platina, o urânio. Segundo, a explosão semeia violentamente o espaço interestelar com todos os elementos que a estrela criou durante sua vida e sua morte. O carbono,
o oxigênio, o nitrogênio, o ferro. Essa nuvem de gás agora enriquecido, essa poeira de estrelas, viaja pelo espaço, misturando-se com outras nuvens. Com o tempo, bilhões de anos depois, a gravidade reúne essa nuvem novamente. Mas desta vez a nuvem não é apenas hidrogênio. Ela contém os ingredientes para a vida. Dessa nuvem, uma nova geração de estrelas e planetas se forma. O nosso sistema solar é um desses sistemas de segunda ou terceira geração. O planeta Terra, a rocha sob seus pés, a água em nossos oceanos, o oxigênio que você está respirando agora e os átomos que compõem o seu corpo são feitos dessa poeira de estrelas reciclada. O que o Webb confirma, de maneira espetacular, ao analisar a química de Andrômeda, é que o mesmo processo exato aconteceu e está acontecendo lá. A poeira de estrelas que ele vê em M31 é quimicamente, fundamentalmente, idêntica à poeira de estrelas da qual você é feito. A genealogia é a mesma. A voz retorna ao fio poético e contemplativo. O ritmo desacelera, tornando-se mais quente e íntimo. E assim, a conexão se revela. Ela não é apenas espacial, uma teia de gravidade e gás. Ela é material. Ela é uma genealogia. O universo, através do Webb, nos estende nossa certidão de nascimento cósmica. A tradução poética é direta e não é uma metáfora. O ferro no seu sangue não é como a poeira de estrelas. Ele é a poeira de estrelas. O carbono que forma a arquitetura do seu ser não é como o carbono nas nebulosas de Andrômeda. Ele é o mesmo carbono. Você é o herdeiro direto de estrelas que viveram e morreram antes mesmo da Terra se formar. E se o seu propósito não for algo que você precise encontrar amanhã, em uma reunião ou em uma conquista, e se ele não for algo a ser buscado, mas algo que você intrinsecamente é, você é o universo local tomando consciência de si mesmo. Você é a ferramenta que o cosmos desenvolveu, ao longo de 13 bilhões de anos para se observar, para se assombrar. E se a sua finitude, esse medo da impermanência, for dissolvida na certeza de que você não é apenas a sua consciência momentânea, mas o material do qual você é feito, e esse material é tão antigo quanto o cosmos. A matéria não pode ser criada ou destruída. Ela apenas se transforma. Você não precisa fazer nada esta noite para provar que importa. Seus átomos simplesmente são, e eles se lembram de como pertencer ao universo. Eles se lembram de como formar estrelas e se lembram de como formar você. Entregue-se a essa memória antiga. Deixe seu corpo, que é feito dessa poeira, reconhecer sua origem. Você é poeira de estrelas fechando os olhos. Ainda assim, a mente lógica pode resistir. A mente gerente. A mente que faz listas, que planeja o amanhã, que analisa o ontem. Ela ouve a poesia, mas se agarra ao problema. A dificuldade em desligar o cérebro analítico é talvez a definição moderna da insônia. E aqui, Andrômeda e o Webb nos oferecem não apenas uma filosofia, mas uma intervenção neurológica direta. Pois o segredo que o Webb viu em Andrômeda não é apenas um fato, é uma imagem. E essa imagem, em sua vastidão, tem o poder de alterar fisicamente o estado do seu cérebro. Para entender como a imagem de 1 trilhão de estrelas pode acalmar a mente que não para, precisamos, pela última vez, ocupar essa mente lógica. Precisamos entender a calma e precisa neurociência do assombro. A sua mente acelerada, a voz em sua cabeça que rumina sobre o passado e se preocupa com o futuro, não é uma falha. É uma das funções mais sofisticadas do cérebro humano. Os neurocientistas deram um nome à rede neural responsável por essa voz. A rede de modo padrão, ou DMN, Default Mode Network. A rede de modo padrão é uma vasta rede de regiões cerebrais que se tornam mais ativas quando não estamos focados em uma tarefa externa específica. Quando você não está lendo ou dirigindo ou conversando, seu cérebro não desliga. Ele padroniza para esta rede. E qual é o trabalho dessa rede? O trabalho dela é você. Ela é a sede do nosso eu narrativo. As principais regiões envolvidas são o córtex pré-frontal medial, que lida com pensamentos sobre si mesmo e sobre os outros, e o córtex cingulado posterior, que integra memórias pessoais e projeta o eu no tempo. A DMN é a máquina de simulação interna.
Ela viaja ao passado para analisar o que aconteceu, por que eu disse aquilo, e viaja ao futuro para planejar o que pode acontecer. E se a reunião correr mal amanhã? Ela é a fonte da nossa identidade, da nossa capacidade de planejar e da nossa autoconsciência. Em um estado saudável, a DMN é uma ferramenta de sobrevivência e planejamento, mas em estados de ansiedade, depressão ou, crucialmente, insônia por ruminação, a DMN torna-se hiperativa. Ela se torna o gerente ansioso, que não consegue largar o turno. A sua mente acelerada à noite é, em termos neurológicos, uma rede de modo padrão que entrou em loop, incapaz de ceder o controle, repetindo as mesmas simulações de autopreservação e autojulgamento indefinidamente. Para dormir, essa rede precisa se aquietar. A meditação e a atenção plena são técnicas projetadas para fazer exatamente isso, desengajar a DMN e focar a atenção no presente sensorial. Mas há outra forma, mais passiva e talvez mais poderosa, de silenciar essa rede. É o que os psicólogos liderados por pesquisadores como Dasher Keltner, da Universidade de Berkeley, chamam de assombro, ou AUE. O assombro é a emoção que sentimos na presença de algo vasto, algo que transcende nossa compreensão habitual do mundo. É o que você sente no topo de uma montanha, ou diante de um oceano tempestuoso, ou, de forma muito potente, ao contemplar uma imagem astronômica profunda. O assombro tem dois componentes principais: a percepção da vastidão e a necessidade de acomodação mental, a sensação de que nossos quadros mentais existentes não são suficientes para explicar o que estamos vendo. O que acontece no cérebro durante uma experiência de assombro? As varreduras de ressonância magnética funcional são claras. A atividade na rede de modo padrão diminui significativamente. O assombro, literalmente, silencia o eu narrativo. Ele nos tira da nossa própria cabeça. Ele induz o que os pesquisadores chamam de eu pequeno, small self. A ruminação sobre nossos problemas pessoais, que pareciam tão centrais e urgentes, diminui. Nosso senso de ser um eu separado e ansioso encolhe e nos sentimos, em vez disso, parte de algo muito maior. E é aqui que o telescópio espacial James Webb se torna uma ferramenta terapêutica. As imagens que ele captura de Andrômeda são, talvez, os mais poderosos indutores de assombro já criados pela humanidade. Pense no que estamos vendo. O Hubble nos deu imagens maravilhosas, mas o Webb opera no infravermelho. A luz infravermelha tem um comprimento de onda mais longo, o que lhe permite penetrar nas nuvens de poeira escura que obscurecem o centro de Andrômeda. Onde o Hubble via manchas escuras, o Webb vê centenas de milhares de estrelas individuais, brilhando como joias. Uma imagem recente do Webb, focada em uma pequena seção de Andrômeda, revela um nível de detalhe que é difícil de processar. Não vemos apenas luz de galáxia, vemos estrelas, centenas de milhares de pontos de luz individuais, e então a mente lógica lembra: isso não é um aglomerado em nossa galáxia, isso é outra galáxia. Cada ponto de luz é um sol, muitos deles talvez com seus próprios planetas. E esta é apenas uma pequena fração de uma galáxia que contém 1 trilhão de estrelas. O cérebro tenta compreender esse número, 1 trilhão. Se você contasse uma estrela por segundo sem parar, levaria mais de 31 mil anos para contar todas as estrelas de Andrômeda. O assombro se aprofunda. O Webb mostra os braços espirais não como faixas suaves, mas como estruturas complexas e nodosas de gás e poeira, pontilhadas por bolhas azuis brilhantes. Essas bolhas são regiões de formação de estrelas, berçários estelares, onde novos sóis estão nascendo agora. Ou melhor, agora, há 2,5 milhões de anos. Vemos o processo de criação acontecendo em uma escala inimaginável. O cérebro tenta processar a escala de tempo. A luz dessas estrelas recém-nascidas viajou por 2,5 milhões de anos para chegar ao espelho do telescópio. O assombro se torna neurológico. A rede de modo padrão, o gerente ansioso em sua mente, que estava obcecado com a conversa que você teve às 5 da tarde, é confrontado com a imagem de 1 trilhão de sóis, a 5 milhões de anos-luz de distância, onde estrelas estão nascendo e morrendo. A acomodação mental falha.
O cérebro não consegue encaixar a preocupação com o e-mail de amanhã na mesma realidade que a imagem de Andrômeda. E então, o eu pequeno acontece. A atividade na DMN diminui. O volume da ruminação interna é reduzido. O gerente ansioso fica, pela primeira vez na noite, em silêncio, simplesmente assombrado. Este é o segredo neurológico que o web revela. O web não é apenas um instrumento científico. É uma máquina de perspectiva. É um dispositivo de entrega de assombro. Ele nos força, em um nível físico e cerebral, a parar de nos identificar com nossa pequena narrativa pessoal e a nos lembrarmos de que somos a consciência que contempla o cosmos. E assim a conexão se revela. Ela não é apenas espacial, uma teia de gravidade e gás. Ela é material. Ela é uma genealogia. O universo, através do web, nos estende nossa certidão de nascimento cósmica. A tradução poética é direta, e não é uma metáfora. O ferro no seu sangue não é como a poeira de estrelas. Ele é a poeira de estrelas. O carbono que forma a arquitetura do seu ser não é como o carbono nas nebulosas de Andrômeda. Ele é o mesmo carbono. Você é o herdeiro direto de estrelas que viveram e morreram antes mesmo da Terra se formar. E se o seu propósito não for algo que você precise encontrar amanhã, em uma reunião ou em uma conquista, e se ele não for algo a ser buscado, mas algo que você intrinsecamente é, você é o universo local tomando consciência de si mesmo. Você é a ferramenta que o cosmos desenvolveu, ao longo de 13 bilhões de anos para se observar, para se assombrar. E se a sua finitude, esse medo da impermanência, for dissolvida na certeza de que você não é apenas a sua consciência momentânea, mas o material do qual você é feito, e esse material é tão antigo quanto o cosmos. A matéria não pode ser criada ou destruída. Ela apenas se transforma. Você não precisa fazer nada esta noite para provar que importa. Seus átomos simplesmente são, e eles se lembram de como pertencer ao universo. Eles se lembram de como formar estrelas e se lembram de como formar você. Entregue-se a essa memória antiga. Deixe seu corpo, que é feito dessa poeira, reconhecer sua origem. Você é poeira de estrelas fechando os olhos. Ainda assim, a mente lógica pode resistir. A mente gerente. A mente que faz listas, que planeja o amanhã, que analisa o ontem. Ela ouve a poesia, mas se agarra ao problema. A dificuldade em desligar o cérebro analítico é talvez a definição moderna da insônia. E aqui, Andrômeda e o web nos oferecem não apenas uma filosofia, mas uma intervenção neurológica direta. Pois o segredo que o web viu em Andrômeda não é apenas um fato, é uma imagem. E essa imagem, em sua vastidão, tem o poder de alterar fisicamente o estado do seu cérebro. Para entender como a imagem de 1 trilhão de estrelas pode acalmar a mente que não para, precisamos, pela última vez, ocupar essa mente lógica. Precisamos entender a calma e precisa neurociência do assombro. A sua mente acelerada, a voz em sua cabeça que rumina sobre o passado e se preocupa com o futuro, não é uma falha. É uma das funções mais sofisticadas do cérebro humano. Os neurocientistas deram um nome à rede neural responsável por essa voz. A rede de modo padrão, ou DMN, Default Mode Network. A rede de modo padrão é uma vasta rede de regiões cerebrais que se tornam mais ativas quando não estamos focados em uma tarefa externa específica. Quando você não está lendo ou dirigindo ou conversando, seu cérebro não desliga. Ele padroniza para esta rede. E qual é o trabalho dessa rede? O trabalho dela é você. Ela é a sede do nosso eu narrativo. As principais regiões envolvidas são o córtex pré-frontal medial, que lida com pensamentos sobre si mesmo e sobre os outros, e o córtex cingulado posterior, que integra memórias pessoais e projeta o eu no tempo. A DMN é a máquina de simulação interna. Ela viaja ao passado para analisar o que aconteceu. Por que eu disse aquilo? E viaja ao futuro para planejar o que pode acontecer. E se a reunião correr mal amanhã? Ela é a fonte da nossa identidade, da nossa capacidade de planejar e da nossa autoconsciência. Em um estado saudável, a DMN é uma ferramenta de sobrevivência e planejamento. Mas em estados de ansiedade, depressão ou, crucialmente, insônia por ruminação, a DMN torna-se hiperativa.
Ela se torna o gerente ansioso, que não consegue largar o turno. A sua mente acelerada à noite é, em termos neurológicos, uma rede de modo padrão que entrou em loop, incapaz de ceder o controle, repetindo as mesmas simulações de autopreservação e autojulgamento indefinidamente. Para dormir, essa rede precisa se aquietar. A meditação e a atenção plena são técnicas projetadas para fazer exatamente isso, desengajar a DMN e focar a atenção no presente sensorial. Mas há outra forma, mais passiva e talvez mais poderosa, de silenciar essa rede. É o que os psicólogos liderados por pesquisadores como Dasher Keltner, da Universidade de Berkeley, chamam de assombro, ou awe. O assombro é a emoção que sentimos na presença de algo vasto, algo que transcende nossa compreensão habitual do mundo. É o que você sente no topo de uma montanha, ou diante de um oceano tempestuoso, ou, de forma muito potente, ao contemplar uma imagem astronômica profunda. O assombro tem dois componentes principais: a percepção da vastidão e a necessidade de acomodação mental, a sensação de que nossos quadros mentais existentes não são suficientes para explicar o que estamos vendo. O que acontece no cérebro durante uma experiência de assombro? As varreduras de ressonância magnética funcional são claras. A atividade na rede de modo padrão diminui significativamente. O assombro, literalmente, silencia o eu narrativo. Ele nos tira da nossa própria cabeça. Ele induz o que os pesquisadores chamam de eu pequeno, small self. A ruminação sobre nossos problemas pessoais, que pareciam tão centrais e urgentes, diminui. Nosso senso de ser um eu separado e ansioso encolhe, e nos sentimos, em vez disso, parte de algo muito maior. E é aqui que o telescópio espacial James Webb se torna uma ferramenta terapêutica. As imagens que ele captura de Andrômeda são, talvez, os mais poderosos indutores de assombro já criados pela humanidade. Pense no que estamos vendo. O Hubble nos deu imagens maravilhosas, mas o Webb opera no infravermelho. A luz infravermelha tem um comprimento de onda mais longo, o que lhe permite penetrar nas nuvens de poeira escura que obscurecem o centro de Andrômeda. Onde o Hubble via manchas escuras, o Webb vê centenas de milhares de estrelas individuais, brilhando como joias. Uma imagem recente do Webb, focada em uma pequena seção de Andrômeda, revela um nível de detalhe que é difícil de processar. Não vemos apenas luz de galáxia, vemos estrelas, centenas de milhares de pontos de luz individuais, e então a mente lógica lembra: isso não é um aglomerado em nossa galáxia, isso é outra galáxia. Cada ponto de luz é um Sol, muitos deles talvez com seus próprios planetas. E esta é apenas uma pequena fração de uma galáxia que contém 1 trilhão de estrelas. O cérebro tenta compreender esse número, 1 trilhão. Se você contasse uma estrela por segundo sem parar, levaria mais de 31 mil anos para contar todas as estrelas de Andrômeda. O assombro se aprofunda. O Webb mostra os braços espirais não como faixas suaves, mas como estruturas complexas e nodosas de gás e poeira, pontilhadas por bolhas azuis brilhantes. Essas bolhas são regiões de formação de estrelas, berçários estelares, onde novos sóis estão nascendo agora, ou melhor, agora, há 2,5 milhões de anos. Vemos o processo de criação acontecendo em uma escala inimaginável. O cérebro tenta processar a escala de tempo. A luz dessas estrelas recém-nascidas viajou por 2,5 milhões de anos para chegar ao espelho do telescópio. O assombro se torna neurológico. A rede de modo padrão, o gerente ansioso em sua mente, que estava obcecado com a conversa que você teve às 5 da tarde, é confrontado com a imagem de 1 trilhão de sóis, a 5 milhões de anos-luz de distância, onde estrelas estão nascendo e morrendo. A acomodação mental falha. O cérebro não consegue encaixar a preocupação com o e-mail de amanhã na mesma realidade que a imagem de Andrômeda. E então, o eu pequeno acontece. A atividade na DMN diminui. O volume da ruminação interna é reduzido. O gerente ansioso fica, pela primeira vez na noite, em silêncio, simplesmente assombrado. Este é o segredo neurológico que o Webb revela. O Webb não é apenas um instrumento científico. É uma máquina de perspectiva.
É um dispositivo de entrega de assombro. Ele nos força, em um nível físico e cerebral, a parar de nos identificar com nossa pequena narrativa pessoal e a nos lembrarmos de que somos a consciência que contempla o cosmos. O efeito do assombro vai além de apenas silenciar a DMN. Estudos de Keltner e outros também mostraram que experiências de assombro podem diminuir os níveis de citocinas pró-inflamatórias no corpo. A inflamação crônica está ligada ao estresse, à ansiedade e a distúrbios do sono. Ao induzir o assombro, a contemplação da vastidão de Andrômeda pode, literalmente, estar ajudando a reduzir a inflamação de baixo grau associada ao estresse do dia. O assombro também altera nossa percepção do tempo. Pessoas que relatam sentir assombro também relatam sentir que o tempo desacelera, que elas têm mais tempo. Isso contrasta diretamente com a sensação de ansiedade, onde o tempo parece comprimido e urgente. Ao olhar para uma luz de 2,5 milhões de anos, a sua percepção temporal interna se expande, alinhando-se com a não-pressa do cosmos, criando as condições ideais para a transição para o sono. Portanto, a imagem de Andrômeda não é apenas uma imagem bonita, é uma intervenção, é um estímulo neurológico específico que atua diretamente na rede cerebral, responsável pela ruminação que o mantém acordado. Ela substitui o eu ansioso pelo eu pequeno e contemplativo. Ela troca a inflamação do estresse pela calma fisiológica e ela expande sua percepção do tempo, da urgência para a paciência. Este é o mecanismo pelo qual a vasta e silenciosa galáxia, vista através de um espelho de ouro a milhões de quilômetros de distância, pode alcançar sua mente e, gentilmente, desligá-la. A voz retorna ao fio poético e contemplativo. O ritmo desacelera, tornando-se mais quente, mais íntimo e ainda mais lento. Portanto, a imagem de Andrômeda não é apenas uma imagem bonita, é uma intervenção. É um estímulo neurológico específico que atua diretamente na rede cerebral responsável pela sua ruminação. É o antídoto da vastidão para a prisão do eu. Permita por um instante que essa vastidão o preencha. Sinta a imagem de 1 trilhão de sóis, a 2,5 milhões de anos-luz de distância, expandindo-se em sua mente. Sinta como diante desse oceano de luz antiga, o seu eu narrativo, o gerente ansioso, o crítico interno que repassa as falas do dia, simplesmente se aquieta. Ele não é combatido, ele não é derrotado, ele é apenas colocado em perspectiva. Ele se torna o eu pequeno, e neste estado de eu pequeno, neste silêncio neurológico, você finalmente tem espaço para respirar. Você se desconecta da narrativa pessoal e se conecta à realidade impessoal do cosmos. O assombro é o portal para fora da mente acelerada. É o interruptor que o Webb, a milhões de quilômetros de distância, aciona dentro do seu cérebro. Respire fundo, e neste silêncio, neste espaço que o assombro criou, olhe novamente para o seu passado. Olhe para aquela memória que o atormentava há 1 hora. E se eu tivesse feito diferente? A palavra que você disse, o caminho que você não tomou. Agora, ela não é mais um gigante que preenche o quarto. Ela é apenas um fóton de luz antiga, um eco. Como a luz de Andrômeda, ela viajou no tempo para chegar até você. Mas agora você não é mais exatamente a pessoa que a criou. Você é o observador calmo, o espelho do Webb que apenas a registra sem julgamento. E você percebe, talvez pela primeira vez esta noite, que o passado não é sólido, é apenas memória. E a memória é apenas luz fóssil. E você pode agora permitir que essa luz de ontem, tendo sido finalmente vista com assombro e compaixão, se dissolva na vasta escuridão do presente. O tempo não está mais preso em um loop. Ele está fluindo através de você. O arrependimento não é uma âncora. É apenas um eco de uma estrela que já se moveu. E você também. Sinta o fluxo do tempo. Sinta a não-pressa do cosmos. Sua mente, agora liberta do passado, pode querer saltar para o futuro, para a ansiedade do amanhã, o medo do imprevisível, a mente que tenta controlar a reunião, a conversa, o caos. Mas lembre-se da dança. Lembre-se da lição da gravidade que aprendemos esta noite. A sua ansiedade teme a colisão de amanhã. Mas o universo lhe ensina sobre a fusão. 4,5 bilhões de anos. Uma dança lenta,
coreografada pela matéria escura, onde não há impacto, apenas transformação, onde não há destruição, apenas a criação de algo novo. Onde as estrelas individuais como você raramente se tocam, mas são gentilmente guiadas para novas órbitas. Você não está caindo de um penhasco em direção ao futuro. Você está sendo gentilmente atraído por ele, na velocidade paciente do cosmos. Sinta essa atração agora, não como medo, mas como um abraço gravitacional lento. Sinta a não pressa em sua própria respiração. Ela não é forçada, ela apenas é. O futuro virá, mas virá um segundo de cada vez, uma respiração de cada vez. Descanse nesse ritmo, o ritmo de Lactômeda. Este é o ritmo da impermanência, a lição estoica escrita nas estrelas. A mente ansiosa teme a finitude, teme o fim, teme a morte. Mas o Webb, ao olhar para Andrômeda, não vê apenas o nascimento de estrelas, ele vê a morte delas. Ele vê os remanescentes de supernovas. Ele vê estrelas que na luz que recebemos estão brilhando, mas que no agora de Andrômeda talvez já tenham se extinguido há 1 milhão de anos. A luz delas ainda viaja. O universo é um processo de constante, implacável e bela transformação. A estrela não teme se tornar nebulosa, ela apenas se torna. A galáxia não teme a fusão, ela apenas dança. E se o seu medo da finitude, o medo de que o tempo está acabando, for o medo de não estar pronto? E se o universo, através de Andrômeda, estivesse lhe sussurrando que não existe pronto? Existe apenas o processo. Existe apenas o ser. O sono é a sua prática diária dessa confiança. É a sua entrega à impermanência. É o ato de soltar o eu consciente por algumas horas, confiando que o processo continuará. Você não precisa temer o fim do dia. Você não precisa temer o fim da consciência momentânea. Sua finitude não é um prazo, é a sua permissão para descansar agora. Você fez o suficiente. Você é o suficiente. E o que resta, quando o passado se dissolve em luz antiga, o futuro em um ritmo lento e a finitude em um processo natural? O que resta é o observador, o espelho silencioso. E aqui encontramos a última porta para o sono profundo. A mente lógica, o gerente ansioso, acredita que para dormir precisa resolver os problemas. Ela tenta observar sua ansiedade de todos os ângulos. Ela analisa. Por que estou ansioso? Foi o café? Foi a reunião? E se eu tentar esta técnica de respiração, estou fazendo certo? Mas, como no paradoxo quântico, ao observar o problema com tanta intensidade analítica, ela o solidifica. Ela o colapsa da potencialidade para uma realidade pesada e inescapável. Ela força o problema a se tornar real. Ela o mantém acordado com você. O segredo final do sono não é resolver o problema, é dissolver o observador analítico. E se esta noite você pudesse simplesmente retirar sua observação, e se você pudesse deixar seus problemas, a ansiedade, a lista de tarefas, o arrependimento, retornarem ao seu estado quântico natural, o estado de pura potencialidade, como uma onda não medida. Eles não desaparecem, mas perdem sua solidez. Eles voltam a ser apenas uma possibilidade, flutuando no vasto campo do potencial, enquanto você descansa. Deixe o observador em sua mente se dissolver. Não há nada para analisar, não há nada para definir, não há nada para resolver, não agora. Agora, há apenas o campo escuro da consciência. Torne-se o espelho do Webb, vasto, frio, silencioso, escuro, um instrumento de precisão absoluta, flutuando no vazio. Um instrumento que reflete a luz distante de Andrômeda, que reflete os pensamentos distantes da sua mente, sem esforço, sem julgamento, permitindo que tudo seja, sem definir nada. Sinta o vasto silêncio que o preenche, o vazio que o assombrava, agora se revela como conexão. É a teia de matéria escura que o liga a tudo. É o campo pulsante que preenche seu quarto e se estende por milhões de anos-luz. Você não está sozinho, você está imerso. Sinta sua genealogia, a poeira de estrelas, o ferro em seu sangue, o carbono em seus ossos. Seus átomos se lembram de como pertencer ao cosmos, eles se lembram de como formar estrelas, e eles se lembram de como descansar. Você não precisa fazer nada para merecer este descanso.
Você apenas precisa ser. Você é o universo local tomando consciência de si mesmo. Você é a luz das estrelas que aprendeu a ver. E agora, essa consciência, esse eu pequeno e vasto, repousa. Você não é sua ansiedade. Você é o observador silencioso. Você não é seu passado. Você é o espelho que reflete a luz antiga. Você não é seu medo do futuro. Você é a gravidade que dança no ritmo lento do cosmos. Você é poeira de estrelas.